fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade liberta o meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar e sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua vontade liberta o meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Abba,
estás mais perto que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Eu pertenço a ti. Papá, eu pertenço a ti. És a minha realidade. És a minha realidade. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Pais amados irmãos, possa abençoar a sua vida. À noite estamos aqui unidos. Dado mais inspiração, possa atentar a palavra de testemunha, bem, meus irmãos. Então, assim. Amém. Amém. Obrigado. Pai do Senhor a todos. Amém. Irmãos que aqui estão nos assistindo nesse momento. Eu fiquei muito feliz ao receber o convite dos nossos irmãos e estar mais uma vez aqui. Nosso Itaim, que é a nossa vizinha aqui próxima. Trago um abraço dos irmãos Vila Cisma, também do pastor Ronaldo, a todos os irmãos. Sintam-se abraçados aí pelos nossos irmãos ali da CISPER também. Perdoe aí os irmãos, porque eu estou meio, pode estar meio ruim, eu estou resfriado. Então, posso não estar das melhores, mas vamos tocar o barco aqui. Bem, irmãos, eu cheguei na Nipo há alguns anos, mais precisamente em 2007. E ainda sou um adolescente, estou com 17 aninhos. Então cheguei em 2007 ali, talvez, assim como a maioria dos irmãos, a convite, né, de um amigo, uma pessoa muito próxima de mim, que hoje é pastor, inclusive. E não foram poucas as vezes que ele insistiu para que eu estivesse ali na igreja. Não foram poucas as vezes. Então, foram muitas mesmo a insistência dele, né? Sempre que a gente tinha amizade já antes dele ir para a igreja. Ele foi primeiro e, consequentemente, depois eu acabei aceitando o convite dele, depois de muitos meses de insistência. E uma coisa que é importante é que, assim, nós, na condição de cristão, nós temos que fazer o convite, né? Não importa quem, não importa onde, nós temos que lançar a palavra, né? Então, como está escrito lá em Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas. E é certo que depois de muitos dias o acharás. Então ele fez isso, esse irmão, ele fez isso. Então ele fez um convite, insistiu, né? E no começo eu relutei ali e não queria aceitar naquele momento. Então, depois de um bom tempo ali, ele fez de tudo, irmãos. O tempo aqui é curto, mas se eu for explicar tudo que ele fez para me ver ali na igreja, né? Então ele sempre achava que eu ia chegar na igreja, que eu ia me interessar
quando ouvisse ali o coral, quando visse ali talvez a orquestra, que é maravilhosa por sinal, mas na época para mim não fazia sentido algum, né? Eu estava no mundão e eu gostava de música eletrônica, gostava de rock, então quer dizer, com orquestra, coral não tinha muita relação ali. Aliás, acho que nenhuma, né? E o convite que ele fazia era sempre para que eu estivesse, como ele fazia parte do louvor, então ele sempre me convidava para estar com eles ali, louvando. Chamou, ainda lá na São Joaquim, na época, lá na igreja antiga, né? E teve uma vez que ele fez um convite, e aí essa vez, acho que foi a vez que ele entendeu que não é por força nem por violência. Foi quando ele me ofereceu ali um ingresso, um convite, que dava direito à entrada num evento que ia ter no AMB. E então você comprava lá o convite, esse convite dava direito à sua entrada no evento, um evento com coral e com orquestra, e também dava direito a um disco lá, um DVD gravado ao final. E ele me entregou, com bastante antecedência, ele me entregou esse convite e falou, olha, espero você lá e tudo. Ele já vinha insistindo para que eu estivesse na igreja e tudo. E ele entregou esse convite e deixou na minha mão. E à medida que foi passando o tempo, eu não sei onde que eu enfiei esse convite. Simplesmente perdi o convite. Não sei onde foi parar, nunca mais apareceu esse convite. E aí, à medida que foi se aproximando da data ali do evento, né? Ele chegou para mim e falou, ô Theo, então, dia tal, como se fosse agora, né, no próximo fim de semana, dia tal vai ter um evento lá no EMB e tal, você tá com o seu convite aí, né? E você vai lá, tá com a gente lá, né? Aí eu falei para ele assim, com o maior cara de pau, né? Mas que convite? Mas eu falei com toda a ingenuidade do mundo ali, não foi sem maldade. Que convite você tá falando? Ah não, você só pode estar de brincadeira comigo. Você perdeu o convite que eu te dei, que eu comprei lá, paguei pra você pela sua entrada e tal. Eu falei, cara, eu não sei onde que eu coloquei esse convite, né? Aí ele ficou injuriado. Nossa, aí ficou transtornado aquele dia. Não, você só pode estar de brincadeira comigo. Eu comprei um negócio pra você. Você tá lá com a gente, lá vai ser um evento maravilhoso, muita gente, tal. E quando ele saiu dali, ele fez o que todos nós devemos fazer, né? Orar. Perguntar ao Senhor o que estava acontecendo. Né? Então, quando ele saiu dali, quando a gente teve, tá bom, Theo, então tá bom, você perdeu o convite, fazer o quê? Agora não dá pra você ir lá com a gente e tal. Não tem mais convite também. Chegou em casa, ele foi orar. Orar ao Senhor, falar ao Senhor, esse careca só pode estar de brincadeira comigo, né? Porque, poxa vida, comprei um convite com bastante antecedência, entreguei na mão dele, passei toda a orientação como deveria ser, o que ia acontecer, sabe tudo. O cara me pede o convite. Não é possível que isso está acontecendo. Então ele foi se queixar ao Senhor. Aí o Senhor falou fortemente ao coração dele. Ele vai para minha casa, mas não é no seu tempo, é no meu tempo. Então essa foi a resposta que o Senhor deu para ele. E ele vai para minha casa. É plano meu que ele esteja lá. Só que não é no seu tempo. Então isso, tanto para ele quanto para mim, ficou uma lição. O que nós temos que fazer, na verdade, é semear a palavra em todo o tempo. O tempo, o dia, a data, o momento em que isso vai acontecer, que o Senhor vai levar aquela pessoa à igreja, aí é parte dele, né? Com ele. E eu lembro que, como já falei, né? Eu não gostava de coral, de orquestra, não era o tipo de som que fazia a minha cabeça, definitivamente. E eu vinha de uma situação ali de balada, curtindo noite e mais noite. E eu lembro que um dia eu estava em casa, um domingo, e antes o culto começava às 19 horas. Na verdade, 19h30, das 19 até 19h30 era coral e orquestra. E aí, 19h30 começava a palavra, né? Então, nesse dia eu estava em casa e veio no meu coração aquele momento ali. Aquela vontade de ir para a igreja, do nada. Catei o ônibus ali, catei a lotação e fui direto para a igreja. Cheguei lá,
acho que a palavra tinha acabado de começar, 15 para as 8 mais ou menos, 7h40, 7h45 mais ou menos, e a palavra tinha acabado de começar. Então eu cheguei ali, ouvindo ali o pastor pregando, e o meu coração ali ele ficou meio que travado ali, eu não conseguia mais esboçar qualquer reação negativa de não estar ali, né? Comecei a pensar e refletir por que eu fiquei tanto tempo ali distante da palavra da verdade. E a palavra é a mesma que é pregada hoje. O pastor sempre pregou ali sobre o sacrifício de Jesus, o que ele fez na cruz por nós. E aquilo começou a gerar no meu coração um sentimento de gratidão. Porque você só vai ser grato a alguém quando você verdadeiramente sabe o que essa pessoa, o que essa pessoa fez por você. Então, como é que você vai ser grato a alguém sem saber o que ele fez por você? E ali eu via naquele momento ali, aquele pastor contando, narrando uma situação em que Jesus morreu. Eu falei, puxa vida, tem alguém que se preocupa comigo. A gente vive nesse mundo aqui, nessa selva de pedra. A gente só é condicionado a amar quem nos ama, a gostar de quem gosta de nós. E eu estou vendo ali o pastor narrando uma situação que é bíblica, que o Senhor Jesus morreu por mim para que eu tivesse vida e vida abundante. E aquilo começou a mudar o meu sentimento e principalmente o meu entendimento em relação à palavra, que até então não conhecia. Mas a questão do louvor, a questão da orquestra e do coral, aí no meu coração ainda estava travado. Então eu já senti o desejo de continuar indo na igreja, mas o que eu fazia? Eu procurava chegar sempre depois das 7h30, que o coral já tinha louvado. Então aí era a palavra. Então desde o primeiro momento, desde o momento em que eu pus os pés ali pela primeira vez, o que sempre me chamou a atenção e me prendeu ali naquela palavra, foi a palavra mesmo. Não foi com certeza o louvor e a orquestra e coral. Então o que eu fazia? Eu chegava no domingo, eu saía de casa já um pouco tarde, de modo que eu chegasse na igreja depois das 7h30. Eu já fazia isso proposital. E aí eu falava, não, eu quero saber de coral, de orquestra, o irmão está me insistindo para que eu vá lá, eu não sirvo para isso não é minha praia isso aí. Então, não dá, eu gostei da palavra. Legal. Aí continuamos, tal, e os irmãos vieram, me abraçaram ali, tal, os irmãos da sede e tudo. E perguntaram para mim o seguinte, tem outros cultos durante a semana. Por exemplo, o culto de ensino, que era de quarta-feira antigamente. Você não quer vir aí não? E esse irmão que o Senhor usou para me levar para a igreja ficou preocupado. Falou, puxa vida, ele vai chegar na quarta-feira, vai ouvir o pastor pregando sobre ensino, ele vai ficar perdido, vai ficar boiando, não vai entender absolutamente nada, e isso vai fazer com que, olha, o nosso entendimento humano como é fraco. Como é que a gente pensa, né? Como nós vemos e como o Senhor vê. O Senhor já vê lá na frente. Ele não está vendo só o hoje, não está vendo só o nosso passado, mas ele está vendo o nosso hoje e o nosso amanhã. Então a preocupação do irmão era assim, ele vai chegar, vai ouvir a palavra no culto de ensino, quarta-feira, ele não vai entender nada e por não entender nada ele vai perder a vontade de vir para a igreja. Então isso não vai dar certo. Ele ficou com esse pensamento. E aí eu falei, beleza, eu topo. Os outros irmãos fizeram ali o convite e na quarta-feira seguinte eu estava lá, sentadinho ali às 19h30, lá na São Joaquim. Irmão, a primeira vez que eu ouvi o pastor pregando ali do ensino, era isso aí que eu estava precisando ouvir. No primeiro momento, aquela palavra já veio, já impactou, novamente pregando sobre Jesus, o sacrifício do Senhor Jesus, o preço alto que ele pagou pela redenção das nossas almas, né? E a partir daquele momento, eu comecei a dar mais preferência para o culto de quarta-feira do que o de domingo. Não que eu estivesse faltando aos domingos, mas no domingo continuava ainda chegando às 8 horas. 15 para as 8 era mais ou menos o horário que eu chegava ali na igreja justamente para não ouvir. Muito bem, passaram-se os meses ali, não foram muitos, 2 meses mais ou menos, porque eu cheguei no início de 2007, no primeiro batismo que teve naquele ano, eu já me batizei.
Para muitos aí, para o pessoal que está no mundo, Satanás fala que é o dia da mentira, primeiro de abril. Mas para mim eu sempre enfatizo isso, é o dia mais verdadeiro da minha vida. Quando eu morri para o mundo e nasci para Cristo. Então foi dia 1º de abril, o inimigo quer fazer as pessoas acreditarem que é o dia da mentira, mas para mim foi o meu dia mais verdadeiro da minha vida. Então em abril de 2007 eu já me batizei, primeiro batismo daquele ano. E eu ficava ali contando, assim, que nem estava conversando com um garotinho ali agora, contando os dias ali para que chegasse aquele momento ali tão importante do batismo. Por isso que eu sempre faço questão de dizer que o batismo ele é especial para quem está se batizando, e para aquele que vai batizar é como se ele estivesse se batizando junto. É uma coisa maravilhosa, assim, é uma alegria que não dá para você expressar através de palavras. É uma coisa maravilhosa, assim, você se batiza junto com aquele irmão que está se batizando ali. O Senhor já me deu hoje esse privilégio de poder batizar outras pessoas, né? Isso não tem valor, né? Não tem dinheiro que pague isso, né? Muito bem. Então, eu cheguei e aí estava começando ali e logo já fui chamado para o coral, como foi isso que o irmão, a proposta dele era essa. Mas aí teve alguns louvores que eu comecei a ouvir, e esses louvores meio que me desarmaram. Então meu coração, que era de pedra, passou a ser um coração de carne ali, um coração quebrantado, e aqueles louvores que até então não faziam sentido para mim passou a mudar o meu sentimento, né? E o meu coração já não estava mais tão arredio. E então foi quando eu comecei justamente no coral, aquele que eu não gostava, que eu não... Esse é o poder transformador da palavra do Senhor, irmãos. Independente, né, da situação, da área do nosso coração que precisa ser trabalhado, a única coisa que o Senhor quer de nós é que nós demos a Ele o espaço para Ele trabalhar. Às vezes a gente não dá. Eu poderia continuar com o meu coração fechado, poderia continuar com o meu coração arredio ali e não permitir que aquela palavra entrasse no meu coração e fizesse ali removesse aquele sentimento do meu coração. Mas naquele momento eu falei, Senhor, é isso que eu preciso ser limpo, eu preciso ser transformado, porque não há como eu continuar na tua casa, ouvindo a tua palavra, a tua mensagem, e não ter mudança. Quando nós chegamos na igreja, nós somos um. O Senhor vai lá, limpa, transforma, liberta, né? E muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de entender, principalmente em relação à palavra, né? E ali eu comecei a fazer parte do coral, ali propriamente dito. Foram poucos os meses, nunca soube cantar, né? Não tem esse dom para ajudar ali os irmãos. E eu preferia muito mais, sinceramente, juntar as pastas no final do ensaio, guardar ali junto com os irmãos lá nos armários, do que louvar propriamente dito. Mas eu participei de várias cantadas que foram feitas, algumas até fora da sede, em algumas das nossas filiais, como Botucatu, por exemplo, e ainda saí. Só que o chamado que o Senhor tinha para mim, ele tinha pressa, porque depois de alguns meses aconteceu situações na minha vida. Eu posso até citar, foi a minha separação, casei pela primeira vez naquele mesmo ano, 2007, também me casei, e em 2009 eu me separei. E naquele momento eu estava com o meu coração dilacerado, o coração estava realmente chateado, triste, e a ex-esposa, ela continuava também no coral, ela também fazia parte do coral. E aí um belo dia, num dos acampamentos da sede que teve, eu chamei o pastor Daniel, ministro do louvor. Falei, pastor Daniel, eu quero ter uma conversa séria com o senhor. Pode falar, Theo. A situação é essa, eu estou separado da irmã tal, e não faz sentido agora os dois chegarem ao mesmo tempo para ensaiar no coral, aqui no mesmo horário, todo mundo achando que a gente tem alguma coisa ainda. Eu não quero depois que a igreja fique comentando que a gente tem alguma coisa, ou talvez indagando se há alguma coisa estranha conosco, no momento que não vê mais a gente andando abraçado, ou coisa desse tipo. E uma das coisas que muito marcou mesmo a minha vida, no momento que eu tive essa conversa com o pastor, por isso eu sempre enfatizo isso. Qualquer dúvida que você tem, qualquer decisão que você vai tomar, qualquer atitude que você pretende tomar,
ao menor sinal de dúvida que tiver, procura o teu pastor. Explica para ele a situação, porque certamente você vai sair dali com a compreensão diferente. O Senhor vai usar aquele pastor, aquele homem de Deus, para te dar ali uma direção. Pode até ser que esse plano que você esteja pensando seja bom, mas talvez precise ser aperfeiçoado, ali precisa ser melhorado. Talvez o tempo não seja aquele, tem que esperar um pouquinho mais. Então sempre procura o teu pastor, sempre procura o teu líder, não toma decisão precipitada, porque o resultado pode ser de morte, não morte física, mas até espiritual. Então eu chamei o pastor e falei, pastor, está acontecendo isso, eu não estamos mais juntos, e eu não vejo sentido algum chegar os dois aqui, né, no mesmo horário para ensaiar. Ele falou assim, que muito me marcou, falou assim, Theo, a nossa igreja é uma igreja filha, né? Nossa igreja, ela prega sempre o amor. Se eu chegasse para você agora e colocasse você no banco, lá como dizem, né? Muitas denominações por aí, muitos ministérios, coloca você no banco e tal, porque você não tá apto para nesse momento fazer parte do louvor ou qualquer departamento da igreja que seja. Ao final, quando tudo isso passar, você ia olhar para mim e falar assim, eu estou na igreja fazendo o quê? Porque no momento que eu mais preciso da igreja, ela me coloca de castigo, eu já fui penalizado. Já estou aqui, já estou separado, já tenho problemas mais do que suficientes já para estar preocupado. E aí de repente o meu pastor chega e fala assim, você não vai poder louvar porque você vai no banco? Então ele falou exatamente isso para mim, ele falou, Theo, imagina essa situação, essa cena. Eu falei, é verdade, pastor, é verdade, eu não teria como ser grato a uma igreja dessa, porque eu já estou sendo penalizado pela segunda vez, né? Por perder o relacionamento, o casamento, e também por não poder fazer parte do louvor, né? Ou do departamento ali que eu fizesse parte naquele momento. Aí ele falou assim, olha, Theo, eu vou te dar uma sugestão, entenda bem, não é uma obrigação, você não vai para lá obrigado, você vai como uma sugestão que eu estou te dando, vai para Itaquera, fica um tempo lá em Itaquera, fica uns 90 dias, a pegadinha do malandro, fica lá uns 90 dias lá e tal, e lá o Senhor vai falar contigo, né? Lá ele vai falar contigo o que ele deseja de você, o que ele quer te ensinar nessa situação, nesse momento. E eu falei, amém, pastor, amém, vamos embora. E aí quando eu falei com o pastor Wagner, que na época era o pastor lá de Itaquera, pastor dirigente, ele falou assim, ele me recebeu assim como se eu já tivesse tomado essa decisão há pelo menos um ano. Você está esperando o quê, rapaz? Primeira coisa, eu vou pedir para o pastor tal preparar uma chave da igreja para você. Eu falei, eita, mas assim tão rápido desse jeito? Nem fui para lá ainda. Eu vou pedir para ele preparar a chave da igreja para você, as portas lá e tudo mais. E você vai ser, não esqueço nunca disso, sempre enfatiza, você vai ser o nosso coringa. Vai ser o nosso coringa. Por quê? Porque eu moro próximo da igreja. E sempre que precisasse ali de uma ajuda, chegasse alguma coisa na igreja, eu poderia ir lá com a chave e abrir a igreja e auxiliar ali no que fosse preciso, guardar as coisas e depois fechar a igreja. Muito bem. Então você vai ser o nosso coringa. E eu lá se fui para Itaquera. Lá em Itaquera são 2 departamentos básicos, vou falar aqui, e eu vou traduzir para vocês. Tem o CRI, não sei se ainda tem hoje. Isso, nós estamos falando aí de 2010, quando eu estive lá, quando eu cheguei lá em Itaquera. É o CRI e o CTI. O CRI é o Centro de Recuperação Itaquera. E o CTI é o Centro de Treinamento. Então, quer dizer, quando você chega arrebentado, você chega todo ferrado, mesmo no português, claro, e aí você precisa ali ser lavado, ser limpo, aquela coisa toda, então até passar aquela fase difícil, você vai para o centro de recuperação. Melhorou ali, já está conseguindo sorrir, já está conseguindo achar graça nas coisas e tal. Aí vai para o CTI, que é o centro de treinamento, que aí você vai ser obreiro. Então, essa orientação que nós recebemos lá, e todos que por lá passaram e ainda estão, recebi essa orientação. Você vem para o CRI, você é recuperado ali, independente da situação que você esteja passando, e ali em seguida você vai para o centro de treinamento. Muito bem, cheguei lá, tal, mais perdido do que segue de tiroteio, né? Totalmente sem entender nada que estava acontecendo ali, mas vamos lá. Então,
já foi passado para mim mais ou menos o que eu teria que fazer, auxiliar os irmãos que lá estavam, né, os líderes do diaconato ali, da liderança do diaconato. E eu comecei a obra ali, né? E fiquei por um bom tempo. Só que, assim, como eu disse antes, o Senhor tinha pressa, tem pressa. Ele falou, já chega do tal do como é que chama? Oh, meu Deus, acabei de falar você vai ser o nosso... Não é Coringa. Acabei de falar. Esse tempo de Coringa durou pouco. Então, um domingo lá de Santa Ceia, um sábado, na verdade, que antes era sábado. Um sábado de Santa Ceia, o pastor me chama lá. Chamou pelo nome completo, eu e mais outro irmão. Teones Pereira de Souza. Falei, a casa caiu de novo. Vou ter que arrumar outro lugar para ir, porque aqui acho que já deu. E fazia pouco tempo que eu estava lá como esse tal de Coringa, né? E aí ele falou, ó, sobe aqui, você e o outro irmão lá, tal, falou o nome do irmão também, acho que uns 2 ou 3 no dia, você vai ser consagrado a diácono. E eu vermelho, parecia um saco de pimenta ali, aquele pote do ketchup ali e tal, vermelho, cabeça pegando fogo ali e tal, uma vergonha lascada. E aí naquele primeiro momento ali, ele falou, meu filho, você já foi separado para cooperador, agora você está sendo consagrado a diácono. Acho que daqui para frente agora você vai ser diácono. Muito bem. E a gente já tinha ali uma certa amizade com o pessoal, irmãos que lá estavam, né? Inclusive com o pastor que está aqui do meu lado esquerdo, para você que assiste, está aí do meu lado direito. E então, ele não ia muito com a minha cara e faz questão de enfatizar isso até hoje ainda, né? Mas com o passar dos anos, eu já falei aqui, Deus transforma, vai mudando o sentimento das pessoas, né? Vai mudando a compreensão. E ele dizia, fazia questão de enfatizar que eu era amigo, muito amigo desse irmão que me ganhou para Jesus e que eu estava ali como olheiro, era o olheiro do pastor. Então, eu falei, olha os irmãos que eu arrumo. Mas a gente não pode escolher, o Senhor escolhe para nós, né? Então a gente tem que amar, né? Dá um trabalho danado, mas a gente tem que amar. E então ela falou, não, esse cara aí, eu sei não, tá vindo lá da sede lá, mais um aqui agora para cair de olheiro do pastor aí agora, tá aqui, tirando minha paz, meu sossego aqui e tal. E aí o Senhor, Deus é tão maravilhoso, irmão, preparou situações para nós dois vivermos ali, maravilhosas, assim. O momento talvez tenha sido um momento de dor, talvez até de tristeza. Eu já estava na obra do Senhor, já estava como líder do diaconato. E eu estou correndo contra o relógio aqui por causa do tempo, mas teve mais outras coisas. Mas eu já estava como líder do diaconato e eu lembro muito bem de uma cena que tinha chovido bastante no culto de domingo da família. E aí começou a pingar água na sala das crianças. E como eu e esse irmão que está aqui do meu lado, o pastor Sandro, a gente sempre foi meio ali de manutenção, de mexer com essas coisas de manutenção. E então eu falei, eu vou dar um jeito, vou subir lá no telhado para ver se eu consigo achar esse vazamento. Porém, antes de eu tomar essa decisão impensada, esse mesmo irmão que ganhou para Jesus ali, ele era meu líder na época, diaconato. E ele já tinha falado alguma coisa para mim no seguinte sentido: já não é mais para você ficar executando as tarefas, para você mandar executar. Só que a gente fica às vezes com aquela falsa humildade e tal, não, poxa vida, o que custa eu colocar uma capinha na cadeira, o que custa eu passar um pano aqui no chão, o que custa eu lavar ali um banheiro, passar um pano no chão e tal. E você fica naquela, só que a palavra já tinha sido proferida. Não era o momento mais de eu executar a tarefa, mas sim pedir para os irmãos executar. Então talvez fosse um momento ali de eu pedir para algum irmão fazer aquilo, não mais eu ir lá fazer. Eu me lembro disso. Então eu fui lá, toda a imprudência, com toda a imperícia, subi no telhado, né, e aí despenquei lá de cima, mais ou menos essa altura, e caí, e quebrei esse punho, na época.
o pastor Sandro, ele também estava com um problema na época. Inclusive o pastor orou por nós no mesmo dia, para que o Senhor fizesse a vontade dele. Se o Senhor quisesse ali restaurar a nossa saúde por completo e evitar que fizéssemos cirurgia, ele com problema na audição e eu com problema no punho, que era ortopédico. Né? E ele falou, eu vou orar por vocês aqui, o Senhor ele pode livrar vocês de ir para a cirurgia. Mas ele também pode dar o livramento para vocês, preparando toda a estrutura hospitalar para receber vocês para fazer a cirurgia com os melhores profissionais. E foi exatamente isso que aconteceu. Tanto na situação dele, como no meu caso. São situações que foram para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor preparou o chefe de equipe para cuidar de mim. Não deixou eu ficar junto com o pessoal lá separou uma sala, um leito só para mim. Tudo preparado por Deus. A cirurgia foi feita, foi um sucesso. Graças a Deus, todos os movimentos foram restabelecidos, funcionando 100%. E tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, essa situação foi mais uma daquelas que o Senhor preparou para que o nome dele fosse glorificado. Antes disso, antes eu quero só voltar um pouquinho, teve uma situação que me parece até cômica, né? Mas aconteceu comigo. E foi a seguinte, antes de ser separado para ficar junto com o pastor, eu era só líder do diaconato. E aí chegou um determinado momento que o pastor falou assim, Theo, a partir de tal dia, vai pensando aí em alguém para substituir você, porque eu quero que você fique lá sentado agora junto com os pastores lá, dirigindo o culto, orando, essas coisas. Tá bom, pastor. Mas eu não sei, não faço a mínima ideia de quem possa ser esse irmão para me substituir. Ora a hora que Deus te mostra. Amém. Imediatamente fiz aquilo que o pastor mandou. Orei e falei assim, eu não quero. Seria talvez muito fácil para mim escolher alguém segundo a minha visão natural, né? Eu gosto desse irmão aqui, eu vejo que ele é muito esforçado, então eu vou escolher esse irmão aqui. Senhor, eu não quero escolher alguém segundo a minha visão natural, mas que o Senhor me mostre aquele que o Senhor tem preparado para me substituir. Eu ouvi a palavra do maior, ouvi a palavra do meu líder, Senhor. Então me ajuda, separa, prepara, mostra, Senhor, alguém que venha para me substituir, que seja da tua vontade, que venha para fazer a tua vontade, não a minha, mas a do Senhor. Aí um belo dia a gente estava lá na igreja, o pastor estava num momento ali de descontração, ia ter culto à noite, a gente estava conversando ali no hall da igreja. E aí ele chega para mim e fala assim, ô Theo, estava pensando aqui, o que você acha do irmão tal? O Senhor já tinha colocado essa texto. O que você acha do irmão tal? Aí eu falei, pastor, o que o senhor acabou de falar aí, nada mais é do que a confirmação do Senhor sobre este irmão que eu tinha apresentado. Então falou, tá bom, então fechou. Então vai ser esse irmão aí. Chama ele, conversa com ele, explica para ele que daqui para frente agora ele vai ser sua sombra. E não é que ele vai caminhar junto com você e ele vai ter um pensamento e você vai ter outro. Não. Os dois têm que ter o mesmo sentimento, porque vocês dois são guiados pelo Espírito. Então vocês vão caminhar juntos, vocês vão andar juntos. Então se você tomar a decisão e passar para ele o que ele deve fazer, ele não tem que ficar questionando, tem que ir lá e executar. Amém, pastor? Aí eu chamei esse irmão, expliquei para ele a situação. Falei, irmão, a partir de hoje, a partir dessa data, você vai ser a minha sombra. Tudo que você vê na igreja aqui quando chegar, faça de conta que você é visitante. Olhe com aquele olhar criterioso, até aquele olhar como é que fala? Fazendo um diagnóstico ali da igreja, como você está vendo, se a lâmpada tal está acesa, se a parede tal está suja, se a cortina está no lugar, se as cadeiras estão arrumadas direitinho. Quero que você olhe com esse olhar crítico. Tá bom? Tá bom. Aí beleza. Passado algum tempo depois, não muitos dias daquela data, o pastor chegou, catou o crachá, tá? Bolsa aqui de diácono, foi em cima do balcão ali, falou assim, a partir de hoje você não vai mais ficar no diaconato. E o fulano de tal, se vira. Falou, se vira, deixa lá com ele, passa toda a orientação, você vai ficar auxiliando ele
no que for necessário, só que você vai sentar comigo lá na frente. Lá. Eita, orar naquele microfone 5 minutos equivale a 500 minutos. 5 minutos é como se fosse, meu Jesus amado. Não tem um tempo que demore mais a passar do que quando você está orando no microfone, quando pela primeira vez. E uma tremedeira, e um gaguejado danado, gagueira que eu nunca tive, naquele dia eu comecei a ficar gago ali e tal. E é os 5 minutos que é uma eternidade. Então a gente sempre fazia 15 minutos de oração antes de começar o culto. Às 18 horas ali, o culto da família. E ali, passava por irmão aqui, do meu lado, ficavam os irmãos ajoelhados aqui nas cadeiras brancas, um do lado do outro. Cada um orava 5 minutos. Aí tinha um irmão abençoado, que eu entregava na mão dele. Senhor, toma esse culto na tua mão, em nome de Jesus, toma. Não dava 2 minutos e meio. A miséria devolvia ali o microfone de volta. Ficava cutucando aqui e tal, toma o microfone aí, toma o microfone aí. E aí acabava sobrando para você. Então, assim, são experiências assim, maravilhosas que a gente vive ali no diaconato, que é a nossa formação ali, digamos, de obreiro, né? Um momento ali onde a gente se diverte, se estressa também, é o momento que a gente aprende muita coisa e a gente fica sempre naquela, né? Tomara que passe logo essa fase, e aí agora eu vou ser presbítero, e aí agora não vai ter mais operacional, e agora a minha vida vai ser um sossego total, eu não tenho que estar na igreja todo dia, eu não tenho que fazer determinadas tarefas que eu odeio fazer. A maior ilusão que você pode ter, não se iluda com isso, porque o que acontece? Você pode até não ficar no operacional, mas a responsabilidade aumenta demais, demais. Então quer dizer, você a partir daquele momento ali, você passa a ser ali a sombra do teu pastor. Não que isso não aconteça com o diaconato, mas no diaconato, como você está envolvido ali na parte operacional, você não fica tão próximo do pastor. Ele chega ali, passa a orientação do que tem que fazer, sai de perto e você vai lá e pede para os seus liderados ir lá e fazer. Isso no caso da liderança, né? Mas com relação ao presbítero, não. O presbítero é aquele que vai fazer visita, é aquele que é o primeiro a chegar na igreja, o último a sair, é aquele que ora ali pelo irmão que está enfermo, é aquele que ora, né, pela igreja, faz a abertura do culto, fechamento do culto, da bênção apostólica, enfim. Então tem uma série de responsabilidades que vêm sobre a vida do presbítero que você nunca imaginou que no diaconato você tivesse. Então o que muda basicamente é isso, você sai ali do operacional, a parte ali de arrumar cadeira, não que você não possa fazer isso, né? Mas as responsabilidades já são outras, né? Então, tenho tempo ainda, pastor? Fala um pouco. Então, o que acontece? Na Vila Cisper, eu fiquei em Itaquera, eu fiquei lá até 2013. Para ser mais exato, 31 de agosto de 2013. Então, passaram-se os anos ali, eu fiquei de 2010 lá em Itaquera até 2013, até a metade ali de 2013. E aí em 2013 teve lá um problema na filial. E aí o pastor pediu para que alguns obreiros fossem auxiliar o pastor que tinha sido separado para ser o pastor dirigente lá. Eu já tinha irmão do louvor, já tinha irmão do presbitério, já tinha irmão do louvor, do presbitério, do pastorado, e precisava de alguém do diaconato para auxiliar na liderança do diaconato. Aí ele chamou a situação, e bem, falou, meu filho, você não é obrigado. Aqueles 90 dias lá, já tinha passado, não era mais 90 dias, 90 meses. E falou exatamente a mesma coisa. Você não é obrigado a ir para lá, tal. E uma coisa muito importante que ele falou que eu não esqueço até hoje. Olha, quando você chega lá, não põe a mão em absolutamente nada. Você sai daqui com a bênção do Senhor e você vai chegar lá com a bênção do Senhor. Então, quando você chegar lá, a primeira coisa que você vai fazer é procurar um pastor local, um pastor dirigente. Ele vai orar por você, vai receber você lá com a bênção que você saiu daqui. Então, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei lá, foi receber ali a bênção do pastor, do anjo da igreja ali. E aí, para resumir, porque o tempo já não dá, eu fiquei um tempo ainda na liderança do diaconato. E aí, em 2016, já estava lá há 3 anos,
Em 2016, quando o pastor Ronaldo assumiu, eu fui separado no mesmo dia ali, ou muito próximo ali um do outro, para ser líder dos jovens, liderança dos jovens, e também para o presbitério. Então, basicamente foi no mesmo dia. E ali eu achando que estava tudo beleza, tudo tranquilo. E vieram algumas provações, que agora não consegui concluir, mas o Senhor prepara uma oportunidade. Vieram algumas provações para ser consagrado, era para ser a critério do ministério, mas a gente pensa ou imagina que seja ali alguns meses, ou talvez até ano. No meu caso foram 6 anos. Então quer dizer, passaram-se anos e mais anos. E o conselho que eu dou para você que de repente está assistindo e está numa situação como essa, não fique preocupado, não fique ansioso, não fique inquieto. Entrega na mão do Senhor. E Ele sabe o tempo certo, Ele sabe o momento oportuno, Ele sabe a data, que você deve ser consagrado. Porque se for no nosso tempo, é hoje. E a gente não está maduro ainda o suficiente para receber talvez aquela bênção que Ele tem preparado para nós. Ou talvez a carga de responsabilidades que vem sobre você naquele momento. Então por isso que é necessário passar por algumas situações para que a gente seja forjado no nosso caráter e a gente adquira ali o caráter do Senhor. Para que a gente possa pensar como Ele, agir como Ele, sentir como Ele, falar como Ele, andar como Ele. Um só Espírito, uma só comunhão. E foi necessário passar por algumas situações difíceis nesse período aí de 2016 até 2022, quando eu fui consagrado a presbítero. E eu falei, Senhor, eu não preciso ser todo quebrado, todo despedaçado, para crer que o Senhor é misericordioso, bondoso, que o Senhor está na minha vida. Eu não preciso passar por essa situação para saber que o Senhor é misericordioso. Eu creio, Senhor, que tu é misericordioso, tu é bom. Então, fui separado novamente para o pastorado, isso no ano passado. Já fui consagrado a presbítero e fui separado do pastorado. São 3 pastores, o pastor Ronaldo, o pastor Francisco e eu sou o terceiro. Mas olha que coisa curiosa. Aquele que é o terceiro pastor, ou terceiro líder, enfim, independente do departamento, observa uma coisa, o terceiro, ele fica mais no lugar do segundo do que o segundo. Uma coisa curiosa, por quê? Porque se o primeiro sair, o segundo fica no lugar do primeiro, o terceiro vai para o segundo. Certo? Essa é uma condição. Se o segundo sair, imediatamente o terceiro vai para o lugar do segundo. Então, resumidamente, o segundo fica mais tempo no lugar, o terceiro fica mais tempo no lugar do segundo do que o próprio segundo. Então, é uma coisa curiosa que o Senhor me fez enxergar no momento em que havia sido separado para esta finalidade. Então, é isso. Hoje eu estou lá na CISP, fui separado para terceiro pastor. E o tempo em que isso acontecerá, na consagração, já não é algo que me preocupa tanto. Por quê? Porque eu já aprendi a esperar. O tempo do Senhor sempre foi e sempre será melhor do que o nosso. A vontade dele sempre foi e sempre será boa, agradável e perfeita. Então, a gente nunca pode esquecer quem foi que nos separou. A gente nunca pode esquecer quem foi que nos convocou e nos alistou nesse exército para estar ali batalhando junto com ele. Às vezes a gente esquece, será que o Senhor esqueceu de mim? Foram 6 anos para ser consagrado a presbítero. O Senhor tem os seus motivos. Não cabe a nós indagar, questionar, reivindicar, porque tem que ser no meu tempo. Não. O Senhor sabe o tempo dele. E para nós basta apenas esperar. E saber que no momento certo, no momento oportuno, Ele faz, porque Ele é fiel. Amém, irmãos? É isso. Tinha muito mais coisa para contar, mas a gente tem que ser prudente na questão do tempo. Amém, pastor? Testemunho, pastor. História para contar, hein? Uma coisa que me chamou a atenção foi que estava aqui refletindo, né? Às vezes a gente, quando vai convidar algum irmão, né? A gente fala, vamos lá, que lá tem um coral da hora, lá tem uns irmãos que louvam da hora, lá tem uns irmãos que tocam bem pra caramba. No seu caso foi totalmente oposto do que tu imaginar, né? Foi mais a palavra. A palavra que conquistou o seu coração. A minha pergunta é a seguinte:
como que estava o seu coração quando você chegou na igreja, para que o louvor não fazia sentido, mas sim a palavra? Assim, o que você estava vivendo assim na sua vida no meio? Excelente pergunta. Na verdade, assim, fisicamente falando, eu não estava vivendo a pior fase da minha vida. Não, graças a Deus, não. O Senhor nunca me deixou entrar no caminho das drogas, do vício, da prostituição, esse tipo de coisa. Não, o Senhor nunca deixou. Porque ele já sabia a figura que era. Então, deixar da corda do camarada desse, ele se mata. Ele se mata. Ele se mata. Então, o Senhor ele conhece a nossa estrutura, besteira. Então o Senhor nunca deixou eu ir, digamos assim, num buraco muito profundo. Sempre teve esse cuidado. Eu tomava as cachaçinhas, mas não era aquele cara viciado de viver em boteco, essas coisas. Era mais para se soltar um pouquinho. Sempre fui um pouco extrovertido, sempre fui timidão, tudo. E sempre tomava ali umas cachaçinhas ali para se soltar um pouco mais e chegar na mulherada sem vergonha. Galera, feliz, sorridente ali e tal. E naquele momento eu estava justamente nessa fase da balada. Eu já estava no momento em que eu estava, assim, praticamente o fim de semana começava quinta-feira, sexta-feira, sábado, onde tinha balada, a gente estava junto. E sempre assim, com a turminha, sempre tem aquela turminha que tem ali os mesmos gostos musicais, ali, os mesmos gostos ali por aquele ambiente, né, de estar ali, mas eu estava numa fase não muito ruim da minha vida, estava vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas eu não estava, digamos assim, numa situação em que estivesse no fundo do poço ali, morando embaixo da ponte, graças a Deus. Por isso que eu falei, Senhor, não deixa eu ir me quebrar todinho para eu conhecer a tua misericórdia, porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Então não precisa deixar eu ir, tu conhece a minha estrutura, você sabe que eu não vou muito longe. Então eu fui num momento assim que eu precisava encontrar algo diferente para a minha vida, que preenchesse o vazio do meu coração, que mesmo eu estando acompanhado com garotas, com moçoiras e tudo mais, naquele momento não preenchia o vazio que tinha no meu coração. Então, o vazio do homem, o vazio da alma, ele só é preenchido com o amor de Jesus. Não existe outra receita, não existe. Então eu tinha as pessoas, tinha até dinheiro, estava trabalhando, estava empregado na época, tinha até dinheiro para comprar aquilo que eu precisasse comprar, mas tudo isso reunido, dinheiro, talvez até a oportunidade de ficar com a pessoa que eu gostaria de ficar, não era suficiente para preencher o vazio que havia no meu coração. Então, isso foi de fato que me levou a buscar algo diferente para a minha vida, que verdadeiramente me preenchesse por completo. Então, quando eu ouvi a palavra do Senhor, que tocou o meu coração, eu falei, pronto, esse vazio do meu coração nunca mais ele habitará nele. Então, a partir daquele momento ali, mesmo eu estando sozinho, como hoje estou, eu levo carreira solo. Então, mesmo estando sozinho, eu não me sinto sozinho, porque eu sei que o Senhor está ali conosco em todo o tempo. A fidelidade do Senhor. Então é isso. Graças a Deus. Eu lembro que no dia do telhado, no dia que eu orei ao Senhor, porque estava batendo em muitos médicos, né, aquela situação. Naquele dia, não sei se você lembra, nós conversamos, era pra gente subir junto, né? Subir no telhado junto. O que você tira de lição hoje, que a gente está falando de obreiros, de diaconato? O que você tirou de lição daqui hoje para que você, como um líder, venha mostrar para o seu liderado como é bom escutar e obedecer? Amém. Assim, uma coisa é eu explicar para alguém algo que eu ouvi ou que eu li, que alguém falou comigo. Outra coisa é você explicar para aquela pessoa com propriedade, usando você como exemplo. E eu aprendi isso muito cedo. Meu pai sempre foi esse cara que sempre me ensinava dando o exemplo da vida dele. Isso eu aprendi muito cedo com meu velhinho.
que hoje já dorme no Senhor. Então, quando você vai explicar para alguém algo que você já passou por ali, você consegue explicar com propriedade e com certeza é mais fácil convencer aquele ouvinte, aquela pessoa que está ouvindo o teu conselho, que está ouvindo ali a tua instrução, a tua orientação. É muito mais fácil convencê-la. A gente sabe que convencimento é obra do Espírito Santo. Mas naquele momento, aquela pessoa que está ouvindo, ela precisa sentir uma segurança no que você está falando. Então, quando eu digo, olha meu filho, não vai por esse caminho, é a mesma coisa de um pai explicando para o filho. Não vai por esse caminho, porque você vai se machucar. Se você colocar o dedo lá na tomada, você vai tomar choque, você vai doer seu dedo, enfim. Então, certamente esse pai está dizendo para aquela criança não fazer aquilo porque ele já passou por ali um dia. Então, ele está falando para aquela pessoa com propriedade. Então, o aprendizado, a experiência que eu adquiri com essa situação, embora não tenha sido das melhores, uma experiência dolorida, né, é justamente isso. Você não precisa passar pelo que eu já passei para saber que esse caminho não é bom para você. Então, não siga por ele. Não vai por ele. Ouve o que o tio Theo está falando, que o tio Theo está te orientando, abençoado. E não faz dessa forma, tá bom? Estamos conversando? Bom, você entendeu agora? Então fica mais fácil para você explicar. Então essa experiência traz para você essa segurança no momento que você está falando com alguém, está explicando para alguém, você está sendo ali testemunha de uma situação que você já viveu. Então esse é o aprendizado que eu adquiri, embora tenha doído pra caramba, mas aprendi. O ensinamento do Senhor nem sempre ele é aquele ensinamento que não traz dores. Mas a palavra diz que o Senhor ele corrige aquele a quem ele ama. Não tem jeito. Eu tenho uma pergunta. Está deixando a situação lá no contexto do seu cliente. Eu preciso conversar com o seu pastor, que aquele momento não estava legal na sua vida. Quando o senhor foi conversar com o seu pastor para expor, na sua mente, o senhor pensava que recebeu aquela palavra dura ou aquela palavra de amor, tipo, desmontou as suas defesas ali naquele momento? Tipo assim, dava um bronca, uma chamada, cara, mas completamente oposto naquele momento. E aquela palavra de amor eu te deu força para você poder continuar. Amém. Na verdade, quando eu chamei o pastor para conversar sobre esse episódio, sobre essa situação da minha separação, eu cheguei lá, como eu disse, em 2007. E isso aconteceu em 2009, já estava na igreja já há 2 anos pelo menos. 2 anos completos, porque foi no final de 2009. Quando eu cheguei para conversar com ele, na verdade, não passou pela minha cabeça que ele iria me tratar com palavras duras, porque eu já estava começando a conhecer como que é o nosso ministério. Então isso trouxe para mim uma segurança. Falei, poxa vida, eu tenho que procurar o meu líder, quer dizer, para quem que eu vou desabafar? Em casa não tem ninguém para desabafar, leva carreira solo, conversar com quem em casa. E outra, os meus irmãos, por mais amigos, por mais chegados que sejam, talvez ele não possa dar um conselho baseado no entendimento bíblico, porque eles não conhecem, eles não têm esse conhecimento. Então, eu vou procurar o meu líder. Mas eu tinha certeza que a palavra que saísse da boca dele eram palavras de amor, porque eu já estava começando a conhecer o ministério. Eu era batizei em 2007 e já estava há 2 anos, pelo menos, na igreja. Então, e eu já conhecia ele um pouquinho. Sabia que, às vezes, ele pegava pesado ali com o pessoal e tudo mais, mas também sabia que outras pessoas já tinham falado comigo que ele era uma pessoa que tinha um coração enorme. Isso me trouxe uma segurança no momento de conversar com ele. E graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, eu já tive a oportunidade, lá na própria Vila Cisper mesmo, de falar isso para ele. Falei, pastor, aquelas palavras, um dia que ele foi pregado no culto com os jovens, falei, pastor, aquelas palavras que o senhor falou lá na chácara, que até hoje ainda tem a marca dos meus choros lá, ainda no dia que eu estava chorando lá, próximo da churrasqueira, ainda tem as marcas até hoje. Aquelas palavras que o senhor falou ali para mim, elas salvou a minha vida. Porque eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu estava com uma situação muito complicada no meu casamento que tinha encerrado, tinha acabado. Já estava cuidando da parte mesmo litigiosa, né? E então
a parte espiritual estava totalmente abalada. Eu era novo ainda na igreja, como sou ainda até hoje, mas com o passar dos anos, muitas experiências vieram justamente para nos ajudar a crescer, né? E aí eu falei, pastor, eu preciso que o senhor me dê uma orientação aí, o que eu devo fazer nesse caso aí, porque eu não estou à vontade, não estou confortável de chegar aqui todo dia, 16 horas, aqui domingo, 16 horas, que era o horário do ensaio, junto com a pessoa que eu não tenho mais nada a ver com ela. Como é que vai ficar a cabeça desses irmãos? Eu não posso exigir nada deles, não posso mudar a compreensão deles, porque eles estão vendo alguém que se diz casado, chegando junto, que não tem nada a ver com o outro, mas... Então aí ele foi onde ele falou isso. Ele falou, Theo, se fosse em outros ministérios por aí, você ia para o banco. Estava reprovado, você não está em condições de louvar, porque diz que tem que estar aí tudo totalmente em dia, né? E aí você certamente iria para o banco, mas nós somos um ministério que prega o amor, e nós vivemos isso também. Então aquelas palavras ali me deixou totalmente feliz, porque eu fui para Itaquera não como um rejeitado, mas como alguém que estava recebendo uma direção, uma orientação de Deus para seguir o caminhar dele naquele momento, que já não era mais louvor. Naquele momento já não era mais louvor, o Senhor já tinha outra direção para a minha vida ali, né? O louvor já tinha meio que encerrado ali na sede. Então é isso. Segundo essas palavras, você chegou em Itaquera, diz que teve uns caras lá que você era espião, né? Que você foi lá, bravo, né? Bravo. Não gostava de você. Não ia com a minha cara, não sei se vai até hoje, mas... Bem... Brincadeira à parte, é gostoso, né? A gente lembrar o passado, mas... A forma que você foi recebido em Itaquera te deu um consolo, um bálsamo de alguma forma ou acrescentou mais um pouquinho de dor, de solidão? Você estava vivendo uma situação difícil. Sim, bastante complicada e bem delicada. Na verdade, quando já é a segunda vez que eu mudo de filial. Então, até quando eu estava vindo aqui para a igreja, estava comentando com o pastor Sandro que se amanhã ou depois eu ficar sabendo que o meu tempo na CISPER encerrou, a mesma choradeira que teve lá em Itaquera, certamente terá agora na CISPER com ênfase, né? Com mais ainda, justamente por quê? Por causa deste amor que me constrangeu. Então, quando eu cheguei lá em Itaquera, eu não cheguei, apesar de chegar lá com a bênção do pastor, como eu já expliquei que a gente conversou antes, ele orientou tudo. O pastor Wagner também tinha falado a mesma coisa. Meu filho, você está em casa, você tem todo o tempo aí, ouça a palavra, ouve a palavra vai te limpar, vai te libertar, vai te lavar, a palavra vai mudar seu sentimento. E quando a gente muda de filial, a gente é transferido, vamos dizer assim, o teu coração ele vem ainda grudado, o cordão umbilical ainda vem grudado com algumas coisas daquela filial que você saiu. Então por que eu estou falando isso? Porque quando eu vim da sede para Itaquera, o meu cordão umbilical estava preso, porque eu tinha virado arroz de festa. Então tudo que era casamento que tinha lá na sede, eu estava socado lá dentro. Eu precisava daquilo para mim. Eu precisava estar na igreja, porque senão eu ficava louco. Se eu estivesse fora da igreja, eu ia pirar. Uma situação que estava a minha vida, com a dificuldade que eu estava passando ali naquele momento. Então, os irmãos chamavam, vai ter casamento na sede. Eu não queria saber nem quem é que ia casar. Só juntava as coisas, socava dentro da mochila, ia sexta-feira ia trabalhar, colocava as coisas dentro da mochila, depois de ir lá, ia para a sede, lá no São Joaquim, jogava as coisas dentro do carro e ia embora. Então, já embarcava na sexta-feira mesmo, ficava por lá o sábado inteiro, às vezes só voltava domingo. Não tinha nada em casa mesmo, não tinha ninguém me esperando em casa, então tá tudo certo. Então, só que quando eu cheguei em Itaquera, eu cheguei ainda com esse cordão umbilical preso. E aí eu cheguei pro pastor e falei, pastor, os irmãos lá me chamaram para ir pro casamento lá na sede tal dia. Tipo 2 semanas para frente, mais ou menos 1 semana para frente. Aí ele chegou para mim e falou assim, Theo, eu não vou explicar isso para eles, que eles não vão entender. Se você for explicar também, eles não vão entender. Você precisa separar. Você agora não é mais da sede. Ali eu estava recebendo a orientação de um líder espiritual, pastor. Você não é mais da sede agora, então você vai se ocupar com as atividades daqui da filial.
você vai começar a se envolver com o pessoal daqui, com os irmãos daqui, e você vai se ocupar em todo esse tempo aí, e deixa o pessoal da sede. É natural que nesse primeiro momento, no começo, aí, eles não entendam isso. Eles vão te procurar para você participar de algum evento. Você vê como que Deus faz. Eu nem tive a oportunidade de me despedir do coral, não. Teve aquele negócio, hoje é a despedida do Theo, tá? O último louvor dele aqui na sede, nada. Foi no meio da semana. Ele faz. Já era, não teve negócio de despedida não. Por quê? Porque justamente para cortar o cordão umbilical mesmo a seco. Então, essa foi a orientação que eu recebi do pastor. Então, você vai se envolver com as coisas daqui. Essa aqui é a tua família, os obreiros e tal. Naquele mesmo fim de semana já ia ter um evento, que acho que era o aniversário da Estela, se não me engano. Eu tinha um irmão lá que ia fazer aniversário, não lembro exatamente quem era. Falou, no próximo fim de semana vai ter aniversário de fulano, e você já vai estar aí junto com eles, aí, já vai se integrar aí com eles. E toca o barco, esquece sério. Então, tudo que você precisar está aqui. Aí mostrou o irmão que era líder do diaconato. Você vai falar com ele vai preparar para você. E foi isso. Então, naquele momento, eu recebi aquilo como uma orientação. Para que... Tanto que quando eu fui na segunda vez que eu fui para CISPER, já foi a segunda mudança, eu já não... Essa situação já foi mais tranquila para resolver. Porque eu já tinha recebido a orientação da primeira vez, aquilo me trouxe experiência, e no momento em que teve a segunda transferência, quer dizer, de Itaquera para a Vila Cisco, eu já não tive mais esse problema. Então essas experiências vêm justamente para acrescentar na nossa vida. Né? Fazer aquela pergunta bem difícil. Isso que ela tem que Se eu puder responder, ela vem agora. Então vai agora. Se eu puder espremer, o senhor citou aqui muito interessante as suas palavras. Que muitas vezes a pressa, né, de querer crescer na igreja, de querer crescer ministerialmente, ela atrapalha muito dentro do obreiro. Às vezes a gente pensa, por exemplo, hoje eu sou cooperador, eu vou ser diácono, depois eu vou ser obreiro, vou ser um presbítero, vou ser um pastor. E muitas vezes essa ansiedade, e por não acontecer, acaba vindo chamado de acomodação. Começa a observar, poxa, mas quando chegou agora, já passou na minha frente, o que tem que eu não tenho? O seu bom momento, depois quando o seu sol, né, chegou lá em Itaquera, quando o senhor chegou lá, como é que o seu coração ficou diante dos obreiros ali, adaptação, e como que foi o fato de você poder realmente, de fato, amar esses irmãos, esses obreiros de Itaquera, que muitas vezes ficam meio torto, com conversinha, correspondendo a ordem do pastor aí. Como é que foi esse processo todo? Não foi da noite pro dia, a gente sabe que foi várias situações e vários processos, que você falou que o senhor teve que acontecer no seu caminho triado, para que o senhor também cuidou do amor dos irmãos. Como é que foi esse processo? O que o senhor diria no final para esses irmãos que têm essa pressa de querer crescer, para eles entenderem que tudo é o tempo do Senhor? Tá. Na verdade, assim, eu nunca criei tanta expectativa assim nessa questão do tempo. Sempre fui muito tranquilo com relação à questão do tempo. Eu tive um ótimo, posso dizer, excelente acolhimento em Itaquera. Em momento algum houve rejeição. Naturalmente, tem pessoas, tem irmãos, que você se identifica mais com ele. Isso é natural. Qualquer lugar que você vai, tem aquelas pessoas que você se identifica mais com ele e tem outros que você se identifica menos. Não quer dizer que você não gosta daquela pessoa, não ama aquela pessoa. Não quer dizer que você não tenha apreço por ele, né? Mas no momento em que eu cheguei em Itaquera, eu não tive problema de rejeição. A gente brinca aqui, relaxa tudo, nesse momento de descontração com o pastor, mas a prova disso, que não houve essa rejeição, é que assim, no momento em que eu já estava como líder do diaconato, veio a responsabilidade de cuidar do culto da fé e libertação. Que hoje, antigamente era culto de Deus é o socorro, né? E nós ficamos durante alguns anos, passou de ano, mais de ano. Nós ficamos como responsável, os dois, no culto da fé e libertação que é hoje.
Antes era sexta-feira, correto? A gente fazia sexta-feira. Fez sexta, fez terça, fez segunda. Isso. Então a gente trabalhou junto durante um bom tempo. Não posso precisar quantos anos que foram, mas com certeza mais de 1 ano e meio foi. Exatamente. Então, a gente, uma semana ele pregava, outra semana eu pregava. Uma semana ele pregava, outra semana ele pregava. Aí tem um fato curioso aqui para quem está assistindo, para não chamar a atenção dos irmãos que ficavam naquela expectativa, né? Falar assim, semana que vem o Theo vai pregar, Jesus é mais. Nem vou na igreja. Aí o que a gente fazia? Combinava, ele pregava 2 sextas, não sei se ele lembra disso. Lembro. Combinava de 2 sextas-feiras seguidas ele pregar, para quebrar esse negócio da sequência. Próxima semana é Pastor Sandro, próxima semana é o Theo, próxima semana é tal. Então a gente combinava, às vezes eu pregava 2 sextas-feiras seguidas, na outra ele pregava mais uma, depois às vezes pregava 2 também, sempre para quebrar esse negócio, para que as pessoas não ficassem com aquela coisa, é o irmão tal que vai pregar, não cria vínculo com o homem, né? Mas saber que a palavra não é nossa, é do Senhor, Espírito Santo. Então, quer dizer, com relação ao que você me perguntou, não tive problema, graças a Deus, de rejeição. Essa parte foi muito tranquila. Naturalmente, a gente vai se identificando com aqueles irmãos, vai se aproximando mais. E aos poucos, pelo fato de vocês se aproximando daqueles irmãos, alguns tabus vão sendo quebrados. Fala, esse camarada chegou ontem aqui. Já tem um monte de irmão que já troca uma ideia com ele e tal. Eu vou ficar aqui, não gosto desse cara. Vou ficar de briguinha. Então isso faz com que esse tabu seja quebrado. E aí, isso é fake news. E assim, a gente não tem como julgar alguém, principalmente na igreja, uma pessoa pela aparência. Principalmente se você nunca conversou com ela, não perdeu ali pelo menos uns 5 minutos ali conversando, procurando entender aquela pessoa. E assim, graças a Deus o Senhor me deu sabedoria para conduzir bem essa parte e se aproximando dos irmãos, conversando, mostrando de fato quem eu era, não tinha nada a esconder. Então, com o passar dos anos, o Senhor foi preparando as coisas, as situações ali que foram acontecendo, trabalhamos juntos e hoje, graças a Deus, pela misericórdia dele, nos tornamos grandes amigos. E a gente tem um respeito muito grande um pelo outro, ele é pastor, eu estou a caminho, e o Senhor é que sabe o tempo. O tempo já não é um fator que me preocupa mais. Ô Senhor, só não me quebra todinho para eu conhecer a tua misericórdia, porque eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é misericórdia, não precisa me quebrar todo para eu conhecer a tua misericórdia. Não deixa eu ir tão longe assim, tão fundo. É isso. Essa pergunta, ela... Eu acredito que... Então, você saiu da sede, veio para Itaquera, de Itaquera veio para Cisper, né? E a gente não sabe para onde. Na sede você tinha um pastor, depois em Itaquera você teve outro pastor, na Cisper você também teve outros 2 pastores. Certo? Para completar a pergunta, quando você sai de um local para o outro, mas é uma coisa recente, você tem mais intimidade com o pastor da antiga do que com a nova. Mas isso, o que você aprendeu? Porque situações acontecem, né? Porque na hora que você saiu de Itaquera e foi para Cisper, mesmo a gente sendo bem recebido, acontecem algumas coisas, acontecem várias coisas. Para poder dizer pra gente que as pessoas que estão naquele local não gostam da gente, não aceitou a gente, isso é da cabeça da gente, isso é querendo enganar a gente, mas isso acontece. E de repente a gente vem buscar conselho com esse outro pastor antigo. Tá? Você, como já viveu tudo isso, um conselho que você dá para um obreiro que, no meu caso também sei de Itaquera, em Pintainha, e isso acontece com vários obreiros, né? Troca de obreiros, qual o conselho dele está ouvindo quando ele troca de unidade, como ele deve agir, como ele deve se reportar com o antigo, com o novo, como eles devem, porque a amizade não acaba, né? Mas como ele começa a ter, vamos dizer a palavra, respeito, a direção, como que começa a ser a nova direção dele, como eles têm que se portar para ser aprovado de novo para
portar aquele obreiro que foi para como ele tem que se portar. Exatamente, saiu de um lado para o outro. Que nem eu saí de Itaquera e Itaim. Como eu tive que me portar, eu tive que me aprender. Até hoje não aprendi ainda. Mas, digo você que está sendo entrevistado, não? Tá, só tô querendo entender, só para... assim, Você acho que você entendeu o que eu quis dizer. Como ele deve se comportar no sentido de, quando chegar naquela próxima filial para onde ele foi direcionado, ele transferido, como queira, ele possa ali não ter nenhum atrito, não ter rejeição, coisa desse tipo, né? Isso. No caso, eu estou falando como pastor, né? Tá. A gente tem os problemas, mas assim, como ele tem que se reportar, como ele tem que atuar nesse novo lugar, sendo que o outro pastor ele é amigo dele, tá com ele. Não deixou de ser pastor, não deixou de ser. Tá. Entendeu? E aí as novas situações começam, mesmo recente nesse novo lugar, como que ele tem que agir. Tá. Assim, o primeiro passo nesse caso é ouvir bem o que o teu pastor que está enviando está te orientando. Eu citei o exemplo aqui, né, que o pastor Wagner chegou e falou assim: quando você chegar lá na Vila Cispe, não põe a mão em nada antes de conversar com o teu pastor lá, que vai te receber com a bênção. É como se fosse um tubo ali, você sai com a bênção daqui, ela vai, e quando você chega lá, você recebe o pastor que está do outro lado. Tá bom. Quando eu cheguei lá na CISPER, assim, já tinha alguns irmãos que estavam lá, inclusive o pastor, que eu já conhecia. Já conhecia a liderança do diaconato, já conhecia a liderança do louvor, já conhecia o pastor que lá estava. Esse pastor que estava lá, ele veio enviado pela sede. Então a primeira coisa que ele fez quando chegou foi cortar o laço já com o pastor que lá estava. Ele estava sendo substituído. Então ele já cortou qualquer laço. Para mim, isso foi, eu posso dizer que foi uma, como é que eu posso dizer? Foi uma vantagem em relação aos que lá estavam. Por quê? Porque eu não tinha contato nenhum com o pastor que lá estava. Quando eu cheguei, já estava o pastor novo, que veio em substituição àquele que por alguma razão seguiu outros caminhos, que não era aquele determinado pelo ministério. Ele não tinha vínculo nenhum e eu seguia mesmo da mesma forma. Então, quando eu cheguei lá, o único vínculo que eu tenho e que passei a ter era com os irmãos que lá estavam, principalmente os obreiros. E aí depois, com o tempo, eu fui conhecendo os membros. Mas o primeiro contato, naturalmente, é com os obreiros. Então, assim, o contato que eu tinha era com a liderança do louvor, era com a liderança do diaconato, era com o pastor. E o que eu precisava, o que eu tinha de dúvida e tal, eu não tomava nenhuma decisão sem antes falar com ele. Falou: pastor Hélio, essa situação assim assada, como devo proceder nesse caso? Aí ele dava a direção naquele momento, explicava ali como tinha que fazer. Dado o tempo dele, venceu o prazo dele lá na CISP, isso aconteceu no início de 2016, ficou o pastor Ronaldo. Eu já conhecia o pastor Ronaldo também, ele era o segundo na época, e ali foi feito ali pela sede uma espécie de como é que eu posso dizer, uma pesquisa, uma enquete, vai. O pastor Mamoro veio lá, colocou todos os obreiros ali na igreja, e o pastor Ronaldo não estava presente. E aí ele chegou e falou: algum dos irmãos que aqui estão acha que tem algum fator que possa impedir o pastor Ronaldo de ser o pastor dirigente dessa igreja? Ninguém se manifestou contra. Então, aí ele falou: então, já que não tem nenhuma manifestação contrária ao pastor Ronaldo ser o pastor dirigente dessa igreja, então eu vou orar e vou empossá-lo aqui na igreja, e a partir de agora o pastor Hélio vai para Bauru e o pastor Ronaldo assume aqui a filial da Vila Cispe, já que os irmãos concordam que ele seja o pastor dirigente de vocês. Mas assim, eu posso dizer que eu sou um privilegiado nesse sentido de ter sido bem recebido, tanto na Itaquera, quando eu cheguei lá, como também na Cispe. Então por isso que eu citei aquele exemplo, e se eu tivesse que sair hoje novamente para ir para uma outra filial, isso pode acontecer, o Senhor é que sabe, eu teria o mesmo problema, a mesma choradeira de novo, tal, de se desligar dos irmãos ali, cortar o cordão umbilical novamente e ali ter que se despedir dos irmãos. Então seria talvez traumático também, né? Mas a gente não pode esquecer nunca, esse é o conselho que eu dou para os irmãos, nunca jamais esqueça quem foi que enviou você. Isso
Isso é uma regra. Nunca se esqueça quem que enviou você àquele lugar. Quando você vai com a bênção do Senhor, está escrito que a bênção do Senhor é quem enriquece. Se você está com a bênção do Senhor, você é rico. Acabou. Então você vai se preocupar com o quê? Quem que te mandou ali? Foi o meu pai. Tá bom, você está fazendo o quê? Estou fazendo o que ele me mandou fazer. Então siga, persista nessa orientação e não fuja dela em momento algum. Essa é a regra básica, esse é o conselho que eu posso dar como obreiro e pelas experiências, né, que o Senhor já permitiu que eu passasse. Então, a pergunta que nós devemos fazer para o nosso coração, no momento em que vier a dúvida, a indagação, questionamento, preocupação com isso, com aquilo, quem foi que me enviou aqui? Foi o Senhor. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui fazendo o que Ele me mandou fazer. Então, persista, siga nessa orientação e não fuja dela em momento algum. Quando eu recebi oh, meu Deus. Quando o pastor Ronaldo me chamou para separar, para ser presbítero, uma coisa que eu deixo isso para vocês aqui também, ele me passou a seguinte orientação: Hotel, não deixe para ser presbítero quando você for consagrado, porque você nunca será. A partir do momento que eu estou aqui orando por você, estou aqui apresentando ao Senhor essa situação, né, que a partir de agora você vai ser presbítero, haja como tal. Não deixe para agir como presbítero no dia que você for consagrado. Porque o Senhor já te reprova ali. Porque você vai dizer, você precisa, é fé. Então você está esperando ver para crer? Como é que você vai ser um presbítero um dia? Orar por alguém, pregar a fé para alguém? Se eu estou recebendo a orientação do Senhor que vem através do anjo da igreja, que está ali levantando a mão, orando por mim, dizendo que a partir daquela data eu fui separado para ser presbítero. Com relação à consagração, não se preocupe com isso, porque isso é responsabilidade da sede. Pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 6 meses, pode ser que demore 6 anos também. Foi o meu caso. Então, quer dizer, não se preocupe com o tempo, preocupe-se com a orientação que você recebeu do maior. Essa é a orientação que eu consigo passar neste momento para o irmão. Persista naquilo que foi orientado a fazer. Gostaria que o senhor é sobre um pastor também. O que acontece? Muitas vezes, falando de obreiro, às vezes o obreiro ele tem tal coisa para ele fazer. Aí ele não faz, não entende. Aí não faz, deixa, vai passando o tempo. Aí Deus prepara uma outra pessoa que começa a fazer, mas sem querer, em momento algum, aquela função faz só fazer pelo amor à obra. Correto. E muitas vezes esse irmão, por entender isso, ele começa a questionar: pô, tá me tirando, tá me pegando no carro, não sei o que lá, por que me tirou? A pessoa está fazendo. Isso não é legal para o meu obreiro, esse sentimento de porque, chega a palavra certa. Às vezes, não fazer, Deus prepara uma outra pessoa que faz, e essa pessoa fica meio que culpando, ou o pastor, ou o ministério, ou a empresa do próprio irmão, por ali, isso. O que o senhor dá como o pastor orienta esse irmão na situação, ele não viver nessa prisão, que seria uma prisão espiritual, na verdade, daqueles culpados, porque não evoluíam dentro do chamado que o senhor teve. Não que o senhor esqueceu, mas ele acabou deixando de olhar na sua vida, de olhar para aquele que chamou ele. Sim, sim. Na verdade, essa questão do obreiro olhar para o irmão lado que está fazendo, ele na verdade ele está vendo o reflexo da situação dele naquele irmão. Aquele irmão ele está fazendo o que ele foi chamado para fazer, teve a sua oportunidade, no entanto não aproveitou. Esse é o primeiro ponto, né? Agora, com relação ao chamado, no caso da liderança, não tem outra saída a não ser pegar a palavra e mostrar para ele que, assim, primeira coisa, a obra do Senhor não para. O Senhor não para. E não adianta eu, pelo fato da minha negligência, ou com a minha negligência, achar que eu vou parar a obra do Senhor. A pior idiotice que eu poderia cometer seria achar que eu fui chamado para pregar a palavra hoje, eu não vim, dei o cano, porque não estava me sentindo bem, não estava me sentindo confortável, e eu achar que aquilo vai prejudicar a obra do Senhor, que o Senhor não vai enviar outra pessoa para pregar melhor do que eu pregaria. Seria uma idiotice da minha parte. Então, para esse obreiro que tem esse sentimento, o que ele precisa, na verdade, é exemplo do que o Senhor Jesus falou
esqueci agora o nome do personagem lá, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos. Precisa realmente nascer de novo para um novo entendimento. Por quê? Porque assim, o ministério, nosso ministério nós conhecemos, sabemos que ele não vai mudar. Ele é desse jeito e acabou. Então, nós, na condição de obreiros, é que teremos que nos adaptar ao ministério, não o ministério se adaptar a nós. Então, eu tenho que saber, como já disse antes, primeira coisa, quem me chamou para estar aqui, quem me escolheu, quem me separou. No momento em que eu entendo isso e passo a pôr isso em prática, eu consigo fazer exatamente aquilo que o Senhor Jesus chamou para fazer. Agora, quando eu esqueço disso, eu passo a ver as coisas naturais. No momento em que eu vejo as coisas naturais, o inimigo ele passa a colocar o quê? Ele passa a colocar na minha frente ali aquilo que ele quer que eu veja. Então eu vou ver as falhas do irmão, eu vou ver que o irmão é puxa-saco, como dizem, como alguns chamam. Eu vou ver que o irmão, eu poderia fazer muito melhor do que ele, está se metendo a fazer, nem sabe fazer o serviço direito. Só que o irmão está oferecendo 100% dele. Por quê? Porque ele está fazendo com amor. Agora, aquele outro que fica questionando, que fica ali procurando achar culpado por aquela negligência dele, que ele foi chamado para fazer antes dele, não fez, o Senhor foi lá, separou o outro e faz questão que ele veja aquele outro filho fazendo melhor do que ele. Para quê? Para causar vergonha naquela pessoa, naquele irmão. Só que assim, isso não depende de tempo de igreja. Pode estar há 30 anos, como pode estar há 20 anos. O que precisa, na verdade, é nascer de novo. Nascer novamente. É mudar o sentimento, é abrir o coração para que o Senhor possa fazer o quê? Possa fazer a transformação que Ele deseja fazer. Então, se eu não abro meu coração, se eu não aceito que o Senhor faça a mudança que Ele precisa fazer, eu permito que Ele entre na minha casa, mas eu permito que Ele mude algumas coisas só. Essa daqui não muda, esse aqui também deixa, porque é assim que eu quero, é assim que tem que ser. Então, quer dizer, não tendo liberdade para pregar, para mudar o que Ele precisa mudar no meu coração, eu nunca poderia dizer assim, o Senhor tem plena e total liberdade para mudar meu sentimento. Eu estou colocando a mão em alguma coisa, impedindo que o Senhor cumpra e faça a obra dele integral. E assim, pastor, podemos dizer que muitas vezes quando o filho fica nessa situação, por muitas vezes não guardar a palavra, ou por muitas vezes não ter prazer de ouvir a palavra, tipo assim, ele tem que ouvir a palavra, ele não ouve, a palavra não acha espaço no coração, aí por faltar a palavra, aí ocasiona isso. O primeiro passo, no caso do obreiro, que não ouve o nosso pastor, o anjo do nosso ministério pregando, nessa situação, ele não tem estrutura espiritual para entender e ver como está sendo, como o Senhor está trabalhando na vida daquele irmão. Então ele prefere optar por enxergar aquilo que o Senhor está fazendo na vida dele, mas tem um ditado que o pessoal fala que o pessoal vê o meu tombo, mas não vê as canas que eu bebo, alguma coisa assim. Vê a pinga que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Né? Então o que acontece? Aquele obreiro ele vai ser abençoado. Onde ele põe a mão dele, vai ser próspero. Onde ele for, o Senhor está com ele, porque ele optou por fazer a vontade do Senhor. Em contrapartida, aquele que fica olhando para o defeito do outro, olhando para a situação do outro e não procura aplicar aquele conhecimento que o Senhor deu na sua vida, ele vive o tempo inteiro a margem, digamos assim, da bênção do Senhor, a margem do caminho. O irmão está no caminho da verdade e ele está à margem do caminho. Porém, uma das principais características que a gente observa isso, eu vejo isso com frequência, é assim, o obreiro que não ouve, não gosta de ouvir a mensagem do anjo do nosso ministério, do nosso pastor da Caiana, está fadado ao fracasso. Porque o que acontece? Quando eu estou aos domingos, eu estou exercendo a minha função como obreiro. Então eu praticamente não tenho tempo ali de ficar lendo, folheando a Bíblia ali, porque eu estou atento a um monte de coisa que está acontecendo ali. Cada um na sua função. Vou citando o meu exemplo, mas o diácono está ali preocupado com a hora da oferta, o outro está preocupado ali com a cadeira, que a capinha está torta, o outro está preocupado se o irmão está mexendo no celular. Cada um está exercendo a sua função, beleza? Naquele momento ali, você não tem condições de prestar atenção ali com tanta concentração ali na Bíblia.
Então, o momento que nós, como obreiros, temos condições de prestar atenção em tudo aquilo que está sendo ensinado para nós, é na quinta-feira. Porque ali eu não vou ali para exercitar ali a minha função, eu vou ali para se alimentar da palavra que vem do trono da glória. Então, eu deixo tudo, todos os meus afazeres ali naquele momento, sento ali na cadeirinha ali e tal, põe um telão lá, ou no caso da sede, a mesma coisa, fico ali sentado, eu quero me alimentar só hoje. Porque é simples assim, eu não tenho como dar para alguém aquilo que eu não recebo. Não tem como eu oferecer para alguém algo que eu não tenho. Né? Como é que você vai transferir o dinheiro de uma conta que está zerada? Então, quando eu vou pregar a mensagem, quando eu vou pregar a palavra, eu só vou poder oferecer aquilo que meu coração está cheio. Então, para isso é necessário que eu me alimentar direto do trono da glória. Essa mensagem ela vem quinta-feira através do anjo do ministério. Então, é isso. Ô glória. É porque tem assunto que a gente tenta não aprender, mas precisa falar essas verdades. As orientações que às vezes o irmão está vivendo, ele está acreditando nisso. Poxa, mas só, às vezes o pior que eu falo, quando quer, como é que eles falam? Só Deus me puxou alguma coisa, ele ainda fez isso. Isso é triste você ver isso. Divisão natural. Chegou agora, quer sentar na janelinha? É bem por aí, né? Fez entender o teu amor. E hoje sou lavado por teu sangue, e minhas vestes tu limpou. Tua alegria reina em meu coração, pois o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. No vazio que habitava em mim, o teu amor me trouxe paz, e mesmo sem eu merecer, com cordas de amor me atraí.
21h30, amém? A gente não pode encerrar, né? Sem deixar o pastor orar pela gente, né? Aproveitar que é a unção do homem aí. Como tá cheio, tá tutano. Amém, irmãos. Eu queria mais uma vez agradecer, né, a todos os irmãos que tornaram possível esse momento tão especial. Primeira vez que eu participo assim, de um programa desta forma, deste formato, né? E dizer assim que persista, né? Principalmente você que é obreiro, está tão próximo do final, que você quer desistir justo agora, está tão pertinho de chegar lá, o momento ali de você receber a tua consagração. Deixe o tempo com o Senhor, que Ele é especialista nisso. Não se preocupe com o tempo, não, porque o Senhor Ele é especialista no tempo. Nós não. Nós fazemos o cálculo tudo errado, mas o Senhor Ele é especialista em calcular o tempo certinho. Ele sempre, nem vem antes, nem vem depois, vem no tempo certo. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Antes, mande um abraço para o pastor Ronaldo, agradeça, liberado você vir aqui, fala para ele que a gente gostaria de entrevistar ele. A pedido do pastor Santo, pastor Ronaldo, o convite está feito. A gente vai até lá filmar, né? Tu és o próximo que ele gostaria de entrevistá-lo aqui nesse mesmo local, nesse mesmo lugar. Não, lá na frente, vai lá. Então é ao vivo, é agora, não? A gente vai lá. O pastor não tem que vir até aqui, a gente vai lá. Até lá. Tá bom, pastor. Então está feito o convite. Obrigado aí por ter me liberado. E a pedido do pastor, então vamos orar agora e agradecer ao Senhor mais uma vez por esta oportunidade. Pai querido, Pai santo, graças te damos pela tua graça, pelo teu rico e infinito amor, meu Pai. Graças te damos porque bem sabemos, Pai, quem éramos e quem o Senhor nos fez ser. Onde andávamos, por onde passávamos, de onde o Senhor nos tirou, meu Pai. O Senhor firmou os nossos pés na rocha, e esta rocha hoje sabemos que é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele pagou um preço muito alto para que nós tivéssemos a vida e a tivéssemos com abundância, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, toma cada um dos teus filhos que aqui estão, os que são obreiros, os membros, meu Pai, todos estes irmãos que irão assistir posteriormente, Pai. Que a tua bênção, que enriquece e o Senhor não acrescenta dores, repouse sobre o lar de cada um dos seus filhos, sobre a sua família, sobre as suas casas, sobre cada um dos obreiros da tua igreja, cada um dos membros da tua igreja, Pai. Que todos grandemente sejam abençoados por ti, meu Pai. Porque tu és aqueles que separou, que escolheu cada um de nós para este importante negócio. E o Senhor não chama aqueles que são capacitados, mas capacita a cada um daqueles a quem o Senhor escolhe. Então foi o Senhor que escolheu a cada um de nós. Nós podemos descansar em Ti, sabendo que é o Senhor quem tem nos capacitado a cada dia. Que a cada dia, Pai, as palavras que saírem da nossa boca, Senhor, não seja fruto da nossa imaginação, não seja fruto da nossa inteligência natural, mas que seja o Teu Espírito Santo, através dos nossos corações que estão cheios do Teu Espírito Santo, venha transbordar e venha proferir palavras, Pai, que edificam, palavras que glorificam e exaltam o Teu santo nome, Pai. Pois para Ti vivemos, por Ti vivemos e para Ti somos, meu Pai. Fica conosco, toma cada um dos Teus filhos neste momento. Assim nós oramos, assim nós Te pedimos e já Te agradecemos, sempre em nome do nosso irmão mais velho, do nosso amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos.